por exemplo, então a nicotina é usada por isso. Mas as o cuidado é drogas isso. Se você usar cocaína. demais, né, porque ela tem a vida curta. Tá bom. Então, essa substância, seja a lisdexanfetamina, o Venvanse, a Ritalina e etc., foram substâncias criadas. Primeiro são anfetaminas, para começar. Né? Descobriu-se que as pessoas que teriam TDAH melhorariam com essa substância. Porque a pessoa que tem um TDAH, para resumir, ela tem uma baixa atividade do córtex pré-frontal. Então, por isso que é um paradoxo. A criança é inquieta. Você dá um remédio que se der para mim e para você, a gente não vai dormir, e a criança fica calma. Porque o córtex estava desativo, que tem a ver com o nosso controle dos nossos impulsos. Você deu um remédio, ela controla. E as pessoas passaram a usar isso para performar melhor. Então, uma epidemia absurda assim, nas academias, no Faria Lima e nas reuniões. Isso. Então, eu costumo dizer que essas substâncias é a cocaína do século XXI. Né? Porque se você andar em Wall Street, a cocaína era a droga do momento, porque o pessoal cheirava, tinha energia, e a cocaína faz um efeito que o cara se acha o máximo, né? O supra-sumo, né? O Venvanse não dá esse efeito. Mas a pessoa ela fica mais alerta, com mais energia, então é viciante. E a prova que é viciante, porque a prova que a pessoa que quer remédio não foi feito para ela, é porque muitos vão te falar assim, não, se eu não tomar, eu não saio da cama. O remédio não foi feito para isso. Isso mostra que ele está viciado no remédio. Ou dá uma ressaca, né? Não, no dia seguinte eu não consigo fazer nada. Tem pessoas que têm um rebote, fica deprimido. Mas esse efeito, porque aquela criança, o TDAH que toma, ele não tem esse negócio, não. Se ele não tomar, ele fica desatento. Não é que ele não sai da cama. E tem Venvanse de 30, de 50, de 70, eu já atendi paciente tomando 200 miligramas por dia. Vai colegas, aumentando a dose? Colegas. Imagina, um vício, tem que ser internado para tirar. E médico tomando e concurseiro? Zolpidem, pasmem, 50 comprimidos por dia. Eu nunca atendi na minha carreira, eu tenho 30 anos, mais de 30 anos de medicina, eu nunca atendi uma pessoa realmente viciada em um bromazepam, em um diazepam. Você pode dizer o seguinte, a pessoa não dormia sem aquele remédio, mas ela não foi aumentando a dose, você entende? Esse tipo de vício, que é igual o alcoólatra toma uma dose, depois toma outra, né? Eu atendo pessoas que tomam uma caixa de Zolpidem por dia, é viciado. Eu descrevo a minha experiência, a primeira vez que entrou no meu consultório, um jovem de 20 anos, e eu olhava para ele, eu via que ele estava drogado. Mas eu olhava assim, pô, não é maconha, não é cocaína, não é um ácido, não é álcool, porque ele parecia que ele estava bêbado, mas a pupila era mais dilatada. Era Zolpidem. Viciado em Zolpidem, uma caixa por dia. Mas eu estou falando do Zolpidem que um monte de gente que eu conheço toma, que é um comprimido por noite. Tudo bem, Mas toma uma caixa também tem uma indústria aí, porque como é que ele consegue a receita? Pois exatamente. Então ele deve ir num médico, vai no outro, vai em médicos diferentes e você compra, né, na internet. Ele também compra em farmácia que vende sem receita. Mas só um detalhe importante, que eu acho que tem isso que você falou. As pessoas esquecem que 5% das pessoas no mundo se tornam bipolar por uso de uma substância estimulante. Pode ser uma cocaína, um antidepressivo. Não pode ser anfetamina? Pode ser uma anfetamina. Então, as pessoas tomam isso, você fala assim, e o transtorno bipolar é a doença mais transmitida geneticamente na psiquiatria. Então, quando eu vou passar um remédio com uma pessoa, eu pergunto assim, na sua família tem? Porque a pessoa às vezes fala assim, a minha mãe, eu tinha uma irmã. Eu também tinha um tio. Então, você sabe que aquela pessoa é potencialmente bipolar. Tem até um nome. É um bipolar 3, tipo 3. Então, você imagina, ninguém pergunta isso. Né? Vou passar para você performar. Aí passa, a pessoa entra num quadro de uma doença que ela nunca teria. Eu tenho no meu consultório um time de pessoas da área de entretenimento que iam no mesmo profissional. Ele dava testosterona para todo mundo ficar forte e ele falava assim, dá uma pitada. Eu dava uma lisdexanfetamina dessa, um produto desse. É muito curioso. Eu tenho 3 pacientes que os 3 tiveram um surto. Porque eles tinham uma bipolaridade genética. Então, há um risco. E aí eu vou descrever quem está nos assistindo. A pessoa começa a desenvolver ela pode ficar muito eufórica, mas muitos desenvolvem uma coisa chamada disforia. Porque quando a pessoa está angustiada, deprimida, você concorda que ela está para baixo, não é isso? Assim? O disfórico não. Ele tem uma angústia em alta velocidade. Você entende? É como se fosse rápido. Então é um sofrimento muito grande, porque a angústia normalmente põe você para baixo, é como se ela fosse... Não, é uma angústia rápida. Isso é um disfórico. Então o humor fica instável. Então isso a
obrigado pela oportunidade de chamar a atenção, porque são substâncias que têm um risco, né? Você tem efeito colateral. Porque eu vejo muito isso, assim, nas academias de elite, as pessoas famosas e estão com uma produtividade muito grande, empresários, influenciadores, usando muito os hormônios sexuais, tanto a testosterona mesmo, como o GH, como oxandrolona, Venvance, vape e MDMA nas festas. Isso, então olha que paradoxo. Então esse é o pacote de 2025 para a juventude e meia-idade de hoje no Então nós somos um equilíbrio de trabalho e recuperação, você concorda? De ativação e desativação. E devem tomar os Zolpidem da vida para dormir depois disso. Isso, tudo que você descreveu é ativação. Testosterona, MDMA, anfetaminas, tudo ativando aqui, né? Concorda? E para desativar depois? Aí essa pessoa, porque ela toma estudo, ela tem que tomar um remédio para dormir. Entendeu? Porque ela está ativando o corpo dela muito além da capacidade dele de relaxar depois. Entendeu? Então ela não consegue desligar, como se isso fosse sustentável no longo prazo. Se você me falar assim, vou tomar para... Eu então entendo. Agora, para a vida, isso não é sustentável. É como se você estivesse exigindo de um atleta um overtraining. Uma hora ele cai morto. Parte só de curiosidade, a Blitzkrieg, que era a guerra rápida alemã, né, que a Alemanha toma a França de uma velocidade inacreditável, era tocada à base de anfetamina. Porque os alemães não precisavam descansar. Os pilotos tomavam anfetamina para poder ter coragem de mergulhar com o avião e tal. Uma das hipóteses é que, com o tempo, eles foram perdendo a capacidade, porque ninguém consegue viver tomando anfetamina. Reflexo, perde tudo, né? Mas, voltando ao Zolpidem. Porque o Zolpidem, na minha geração, é um remédio muito comum. Muito. Porque é um remédio... Pessoas que não usam nenhuma dessas coisas que você falou, nem Venvance, nem VAP, nem nada, não fumam, bebem uma taça de vinho, vez por outra e tal, tomam o Zolpidem toda noite. O Zolpidem é um remédio muito interessante porque ele não dá ressaca, ele te dá um sono, né, a pessoa acorda bem. Então, deixando bem claro... Mas é rápido, né? É rápido. Ele geralmente, essa insônia do meio da madrugada, ele não ajuda. Não, é 4 horas de sono, acabou. Ele não ajuda a insônia do meio da madrugada. Primeiro, deixando claro que insônias existem. Eu sou um médico que também passo remédio se for necessário. Tá bom? Deixando isso bem claro. Porque, às vezes, a pessoa fala, não, tem gente que faz toda a higiene do sono e não dorme. Então, você vai ter que escolher um remédio com menor quantidade de efeito colateral, né? Se é pontualmente, se não é, mas tem insônias graves. Tem pessoas que têm realmente dificuldade de dormir, mesmo seguindo toda a higiene do sono. Então, a vantagem dele é esse, porque ele não dá ressaca. É diferente de você antigamente tomar um clonazepam. Não era? Antes, a pessoa tomava um Neosínio, ressaca. Então, os remédios davam muita ressaca. Então, isso foi uma revolução, um remédio que não desse ressaca. Então, a pessoa se sentia muito bem no final da noite. Ele é um remédio que... Os remédios todos atuam na arquitetura do sono. Então, tem pessoas, curiosamente, medem no relógio, cuja arquitetura do sono, a pessoa, por exemplo, aumenta um pouquinho o sono REM, o que não teria uma lógica, né? Por isso que eu havia falado para vocês, né, com um relógio desse, você mede qual o impacto realmente de cada coisa na sua vida, inclusive de um remédio. E qual que é o sono ideal? Então, o sono... O ciclo do sono perfeito, assim, ideal. Então, a noite é feita de ciclos de 90 minutos. Você tem que ter uma média de 4 ciclos. 96% das pessoas têm que dormir pelo menos 7 horas por noite. Só eu durmo menos, mas ela toma um litro de café para poder ficar em pé. Ela não percebe isso. Porque tem um cansaço percebido e um não percebido. Mesmo a pessoa que fala para você, não, eu durmo menos. Se você submetê-la a um teste de atenção e convencê-la a dormir mais, no teste ela melhora, mesmo que ela não perceba. Então, então assim, o sono, a gente precisa dele. Nós somos animais de sangue quente, falamos da mitocôndria. Então, a temperatura é o motor do nosso sistema. E a nossa temperatura muda durante o dia e a noite. O motor de arranque é a luz. Então, quando você acorda de manhã, porque a insônia, por exemplo, do meio da madrugada, ela tem a ver com o seu dia.
Adiante de dormir tem a ver com ansiedade, aquela que você... Tá certo, todo mundo tem que fazer a higiene do sono, a luz vermelha. O que é higiene do sono? A luz vermelha? É isso, é você desligar, não ficar o tempo todo no celular. Aí você ajuda especialmente essa insônia do início. A insônia do meio da madrugada... Insônia de manutenção, né? Exatamente. Essa é mais... É ideal que você mexa no seu dia. Como? Então você amanhece, sua temperatura começa a subir. Você ajuda ela a subir mais. 3 coisas você pode fazer. Você pode fazer atividade física. Você abre todas as janelas da sua casa, deixa a luz entrar não através do vidro. Né? Você abre a janela. Porque a gente precisa de ter acesso a 10 mil lux de luz até as 10 horas da manhã. Então a luz tem que entrar nos seus olhos. Olha o que acontece hoje. A pessoa levanta, a janela está fechada, ela entra num carro, tem vidro, ela coloca um óculos escuro. Então o motor de arranque não funciona. E tomar café. Café você toma de manhã. Aí você aumenta a sua temperatura. Quando você aumentar a sua temperatura, faz com que durante a noite ela caia. E banho frio. Banho frio aumenta a temperatura, porque seu corpo, para reagir ao frio, ele aumenta a produção de calor. Quando chega à noite, é o contrário. Você toma um banho quente para a sua temperatura cair. Aí você faz isso, você diminui a luz. Tá certo? Você toma um banho quente, aí você vai reduzindo a sua temperatura interna. E com isso, o seu ritmo circadiano ele ajusta para você não acordar na madrugada. Qual outra coisa você pode fazer? Por que a gente acorda na madrugada? Como você falou, o sono tem 90 minutos de ciclo de sono. Os ciclos têm o sono leve, o profundo, o REM, que é um sono mais superficial, e você acorda. Perfeito? Isso vai a noite toda. O início da noite você tem mais sono profundo. Na metade da noite você tem mais sono REM. O sono mais importante é o REM. Se você só dormir 3 horas na noite, o seu sistema sacrifica o profundo para você ter REM. O sono profundo trata o hardware, o corpo, o cérebro. O REM trata a mente. É onde você metaboliza seus problemas, seus estresses. Então, se você não deixar... a memória, né? Isso. Se você não deixar uma pessoa ter sono REM, se acordá-la, ligar a máquina lá e acordando, em uma semana tem um surto psicótico. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, O Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.